Desesperado para pagar as despesas médicas de sua esposa, um veterano condecorado precisa de dinheiro e decide roubar um banco no centro de Los Angeles com a ajuda de seu irmão adotivo. Bem-vindo ao Reduzindo Filmes. No vídeo de hoje veremos um filme de ação, policial e drama, chamado Ambulância, Um Dia de Crime, de 2022. O filme começa com uma visão noturna de Los Angeles, e então, vemos um ex-veterano da Marinha e do Afeganistão, Will Sharp. Ele está no telefone falando com o hospital. Will tenta agendar uma cirurgia para sua esposa, mas parece que seu plano de saúde está vencido, e sequer fizeram o prontuário de sua mulher. Ele pede à atendente para ser gentil com sua esposa, pois ela precisa de tratamento imediatamente. Também diz que arriscou sua vida pelo país, e ele deveria pelo menos ter respeito e os direitos básicos, mas a atendente diz que está na hora de sua pausa, e desliga na cara de Will. Sua esposa, Amy, ouve toda a conversa, e continua dizendo que ela não confia em mais ninguém nesse mundo, mas ainda confia em seu marido. Ela diz para Will não se preocupar. Ele está desesperadamente precisando de $231 mil para a cirurgia experimental de câncer de sua esposa, e procura Danny, seu irmão adotivo, que é um criminoso há bastante tempo. Em seguida, vemos uma ambulância que recebe um chamado, e segue para o destino onde ocorreu um acidente. A paramédica Camille vê que o acidente é grave. Uma garota sentada no banco de trás tem uma barra de ferro no estômago. Ela recebe os primeiros socorros e depois é levada às pressas para o hospital. Will, por outro lado, vai até uma garagem cheia de carros de luxo de seu irmão Danny, que aparece e o recebe. Ambos estão felizes em ver um ao outro, e é quando Will diz a ele que precisa de sua ajuda. Danny sabe que seu irmão apenas o procura quando precisa de ajuda. Eles olham para algumas de suas fotos de infância e relembram os bons tempos. Danny pergunta quanto ele precisa, e Will diz que precisa de $231 mil para a cirurgia de Amy. Danny diz que ele poderá ter muito mais do que isso, se estiver disposto. Tentando convencer Will a participar de um assalto a banco de $32 milhões. Embora hesite inicialmente, Will concorda, depois de Danny reafirmar que ele fará isso por Amy. Eles farão um roubo com um caminhão de entregas roubado que foi personalizado. Entram no caminhão e seguem caminho para o Banco Federal. Chegando ao banco, invadem e tomam controle de tudo, mas um policial chamado Zack aparece. Ao entrar, conversa com a moça do caixa, e ao descobrir a situação, é feito de refém por Danny. Prestes a saírem do banco com o dinheiro, um tiroteio ocorre entre um dos membros do assalto e o parceiro de Zack, o oficial Mark. A divisão especial de Los Angeles chega e atira em toda a equipe, exceto Will e Danny, que fogem para a garagem. Camille e seu parceiro são chamados ao local, pois há muitos feridos. Zack tenta escapar, e durante uma briga entre ele e Danny, acaba sendo baleado por Will. Deixando Zack baleado, os irmãos tentam sair pelos fundos do prédio, que está cercado pela polícia. Eles acabam sequestrando a ambulância da paramédica Camille, que está tratando Zack. Depois de uma perseguição que os levam a um beco, Camille, desesperada, tenta escapar usando um extintor de incêndio, mas desiste quando Zack começa a entrar em colapso. A ambulância logo é vista pela polícia, e começam a persegui-la. Danny agora começa a ajudar Camille, enquanto ela tenta manter Zack vivo. Danny não quer a morte de um homem inocente em suas mãos, ainda por cima sendo um policial. Em seguida, vemos mais duas pessoas, Papi e seu filho, Roberto. Papi é um velho amigo do pai de Will e Danny. Ele recebe uma ligação de Danny, dizendo que eles estão sendo perseguidos pela polícia. Danny diz que se os ajudar a fugir da polícia, dará $8 milhões. Enquanto Will dirige, batendo em tudo no meio do caminho, Camille diz que o sangue de emergência está acabando, então Will oferece seu próprio sangue para Zack. Mas eles têm um problema maior, pois agora, o FBI também está perseguindo-os. O agente Clark imediatamente reconhece Danny, pega sua equipe e segue os dois irmãos. Depois de Camille impedir Danny de atirar em Mark, que também os persegue, ele ameaça jogá-la para fora da ambulância. A polícia é obrigada a recuar. O agente Clark do FBI, um antigo amigo de Danny, é colocado no caso. Essa perseguição agora é transmitida pela TV ao vivo, enquanto o agente Clark encontra com o Capitão Monroe, dizendo que o mentor desse roubo é um criminoso chamado Danny, alguém que tem feito esse tipo de coisa desde que tinha apenas 17 anos. Ele acrescenta que o pai de Danny foi uma verdadeira lenda, e roubou 6 grandes bancos na sua época. Clark diz a Monroe que conhece Danny muito bem. Ele pode ser um criminoso, mas não é um monstro, e não tira a vida das pessoas, então ele não irá matar Zack. Em vez disso, usará Zack para fugir da polícia e do FBI. Monroe pede a Clark para ajudá-lo com esse caso. Enquanto a condição de Zack só piora, Camille diz que ele precisa de cirurgia agora.
Danny, no entanto, coloca uma arma na cabeça dela, ameaçando para que resolva isso. Ela liga para um amigo médico, que começa a dizer o que ela precisa fazer. Com a ajuda de Will, Camille começa a cirurgia em Zack, mas seu baço se rompe. Apesar de sua inexperiência, Camille realiza com sucesso a cirurgia. Logo após, Zack fica em melhores condições. Will diz a Camille que não precisa ter medo, pois irá tirar ela dessa situação. O médico amigo de Camille recebe uma ligação do Capitão Monroe, que pergunta sobre a cirurgia, mas o médico diz que Zack está em uma situação muito crítica, e ele não pode dizer nada com certeza. Monroe deduz que Zack morreu, e agora não quer apenas pegá-los, mas sim acabar com os irmãos. O médico, por outro lado, não faz ideia de que Camille se saiu bem na cirurgia, por isso disse ao capitão que Zack poderia morrer. Monroe ordena seus snipers para se posicionarem e tentar atirar em Danny e Will. O agente Clark, no entanto, não gosta dessa ideia, e liga para Camille, dizendo que a polícia irá atirar nos irmãos, e pede que ela se proteja debaixo da maca. Camille diz a ele para não cometerem esse erro, pois Zack ainda está vivo. Ela diz a Clark que a cirurgia foi bem sucedida, e Zack agora está se recuperando. Eles não dão ouvidos, e o capitão diz a seus atiradores para fazer o que ele mandou antes. Camille agora não tem escolha a não ser contar aos irmãos sobre os snipers. Ela diz a Danny sobre o plano de matá-los, e eles conseguem desviar a tempo de evitar o ataque dos atiradores. Danny, tendo o suficiente de Camille, decide atirar nela, mas Will intervém, causando uma briga entre os dois. Enquanto os irmãos brigam, Camille manda uma mensagem para o agente do FBI, e conta sobre o plano de Danny. Clark diz a Camille que ela precisa persuadir Will a ficar do lado dela, e precisa fazer os irmãos brigarem se quiser sair de lá viva. Camille novamente começa a tirar o sangue de Will para deixá-lo fraco. Quando fica sabendo que Will está fazendo tudo por sua esposa, ela finge estar triste, tentando fazer Will vir para o lado dela. Por outro lado, vemos que os homens de Papi já arranjaram um monte de ambulâncias, que parecem exatamente a mesma que os irmãos sequestraram. O plano deles é trocar a ambulância e confundir a polícia. Danny liga para um de seus homens, e conta sobre o arranjo feito por Papi, incluindo muitas armas também. Os irmãos se reconciliam parcialmente, e ouvem música juntos para aliviar a tensão. No Rio Los Angeles, helicópteros perseguem a ambulância enquanto Danny atira neles. Will e Danny dirigem na contramão da pista interestadual, causando vários acidentes. Os irmãos finalmente conseguem chegar ao local onde os homens de Papi já estão esperando por eles. Eles saem da ambulância. Danny diz a Will que ele pode sair e ir embora agora, porque o que vai acontecer a seguir será realmente perigoso. Danny diz a seu irmão que ele tem uma família para cuidar, então não quer colocar sua vida em perigo. Will, no entanto, diz a ele que também tem um irmão para cuidar, e Danny fica feliz em ouvir isso. Danny agora pintou sua ambulância de verde, e por outro lado, muitas ambulâncias idênticas a que os irmãos dirigiam, vão para a rodovia confundir e distrair a polícia. A polícia cerca e para uma das ambulâncias, e enquanto isso, Danny e Will conseguem fugir deles, aproveitando a distração. Danny informa a Roberto que conseguiram escapar com segurança, e diz a ele que deve sair de lá também. Roberto tem bombas em sua ambulância, salta dela, e quando a ambulância se aproxima do ponto onde muitos policiais estão juntos, detona as bombas, ferindo muitos policiais. Quando Roberto está fugindo do local, o oficial Mark o vê fugindo e o persegue. Os homens de Papi equipam um carro com metralhadoras e disparam contra os policiais. Esse ataque é na verdade uma distração para que Roberto tenha tempo suficiente de sair de lá, mas Mark não para de persegui-lo. Mark acaba pegando Roberto, e quando os dois brigam, Roberto é morto. Quando Papi descobre que seu filho está morto, fica furioso. Em meio a todo esse fogo cruzado, o Capitão Monroe também morre. Will e Danny fogem para o esconderijo de Papi, onde ele exige que os irmãos deixem Zack e Camille para eles lidarem. Zack agora acordou, e dá a Camille uma arma para se proteger. Will se recusa a cooperar, e se une a Danny para matar Papi e seus homens. Em meio ao caos, Camille acidentalmente atira em Will usando a arma de Zack. Agora, eles têm 2 pacientes na ambulância. Danny leva a ambulância para um hospital, mas descobre a arma de Zack, e fica furioso quando Camille revela que foi ela quem atirou em Will. Danny promete matar Camille ao vivo na frente das câmeras, antes de confrontar a polícia. Will, sem ter outra escolha, atira em Danny pelas costas. Danny pede desculpas a Will antes de morrer. A polícia prende Will gravemente ferido, e o leva para dentro do hospital. Camille secretamente dá parte do dinheiro do roubo à esposa de Will, para sua cirurgia. E Zack, quando questionado pela polícia sobre seus ferimentos, diz que Will salvou sua vida. Espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir, comentar, e o mais importante, inscreva-se para mais vídeos como este. Obrigado por assistir.